colegas, alunos e alunos, concursando e concursandas. Eu sou o professor de Geografia, o professor Ataíde, e este é o canal Prof. Ataíde. Nós vamos hoje dar continuidade ao projeto Concursos para o IBGE. Nas aulas anteriores nós vimos orientações, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Nós estudamos sobre coordenadas geográficas, conhecemos paralelos, meridianos, e hoje nós vamos conhecer os elementos de um mapa. Muitas vezes você já deparou com situações onde você precisa encontrar um local e você procura uma informação, a pessoa lhe faz lá um mapinha, né? Lhe faz um mapinha para você chegar a um determinado lugar. Será que este é tecnicamente considerado um mapa? Não. Tecnicamente, para ser um mapa, ele tem que cumprir determinados pré-requisitos. Tem que ser composto por alguns elementos, como o título, a orientação, a legenda e convenções, coordenada geográfica, a fonte e a escala. O título ele indica o que vai ser representado no mapa. Por exemplo, está lá no título, as grandes regiões do Brasil. Então significa que esse mapa vai ser representado, esse mapa vai representar as 5 grandes regiões. Região Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. As coordenadas geográficas. Então, com os cruzamentos dos paralelos e dos meridianos, nós temos as coordenadas geográficas. E a representação das coordenadas geográficas nesse mapa indica exatamente o ponto em que esse mapa se encontra na superfície terrestre. A orientação. A orientação é um elemento muito importante no mapa. Ele geralmente é representado, às vezes pela rosa dos ventos, às vezes apenas por uma setinha indicando o norte. Então, quando você tem a setinha indicando o norte, significa que a parte superior é representada pelo norte. E quando você tem as rosas dos ventos, você tem lá os 4 pontos cardeais, onde você pode localizar toda ou qualquer posição do mapa. Mas existe também aquele mapa que não tem nem a setinha representando o norte e às vezes não tem a rosa dos ventos. Quando você depara com um mapa assim, você tem que saber que a parte superior do mapa é representado pelo norte. Mas em muitas questões você tem que ficar atento. Às vezes, muitas questões de concurso, eles colocam, às vezes, o norte na parte inferior, para te confundir. E às vezes você pode pensar que está errado, mas não está. Por exemplo, você pode pegar um mapa do Brasil e virar de ponta cabeça, desde que a setinha do norte esteja para baixo. Então esse mapa ele não está errado. Por quê? Porque, como nós falamos, a Terra é redonda. E a posição pode ser a inversão dos polos. Não significa que o mapa esteja errado. É muito comum em concursos públicos eles colocar questões desse tipo. Convenções e legenda. O que é a convenção no mapa? A convenção no mapa geralmente é aquelas figuras que representam os objetos que estão no mapa. Por exemplo, a figura de um avião representando um aeroporto, a figura de uma linha tracejada representando uma estrada de terra, a figura de uma linha cortadinha representando o quê? Representando uma ferrovia. Essas são as convenções. Nós também temos as legendas. Por exemplo, lá tem um mapa das 5 regiões, onde esse mapa está
A região norte está de verde, a região sul de roxo, a região nordeste de amarelo, centro-oeste de laranja, sudeste de lilás. Mas dentro do mapa não temos o nome das 5 regiões, então você vai ter que recorrer à legenda que está lá, um quadradinho pintado de verde e na frente está escrito região norte, um quadradinho pintado de amarelo e na frente desse quadradinho está escrito região nordeste, um quadradinho pintado de roxo e na frente desse quadradinho está escrito região sudeste, um quadradinho pintado de laranja e diante desse quadradinho está escrito região centro-oeste. Então isto é a legenda, é um elemento que serve para você interpretar o mapa. Outro elemento importante é a fonte. A fonte serve para quê? A fonte serve para você identificar de onde foi retirado esse mapa. Como o mapa é um documento, e todo documento, como um livro, como um texto, ele tem uma autoria. E o mapa também tem uma autoria. Por exemplo, você pega lá o mapa das 5 regiões, lá na fonte está IBGE 2010. Então, esta é a fonte, né? Quem elaborou o mapa e de onde foi retirado este mapa. Então, só recapitulando, nós já vimos os elementos: o título, a orientação, as coordenadas geográficas, legenda e convenções e fonte. Falta a escala. O que é a escala? Então nós temos a escala. A escala estabelece as correspondências entre a distância representada no mapa e a distância representada no terreno, né? A distância real do terreno. Então isso chama escala. Nós temos 2 tipos de escala: a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é representada por uma fração, onde o número 1 representa 1 centímetro no mapa, onde o número 1, que é o numerador, representa 1 centímetro no mapa. E o denominador é a representação real do terreno, em quantas vezes esse mapa foi reduzido para caber, por exemplo, numa folha de A4. Damos aí o exemplo de uma escala de 1,32 milhões de centímetros. Significa o quê? Em que um é o centímetro, 1 centímetro no mapa representa 32 milhões de centímetros no terreno real. Que para transformar em quilômetros nós cortamos os 2 zeros, né? Então vai ser, nós cortamos 5 zeros, então vai ficar 1 centímetro equivale a 320 quilômetros no mapa, no terreno real. E nós temos a escala gráfica. A escala gráfica é o quê? É uma régua, é representado por uma régua, puxado geralmente de 1 centímetro, né? Onde na ponta está o zero, na outra ponta vamos dar o exemplo dos 320 quilômetros. Significa que aquele centímetro no mapa representa 320 quilômetros no terreno real, no terreno representado. É muito comum cair esse tipo de questão em concurso público. Em um mapa político do Brasil, onde 1 centímetro no mapa equivale a 320 quilômetros na superfície real retratada, se eu colocar a régua no pontinho onde representa a cidade de São Paulo, ao pontinho onde representa a cidade de Belo Horizonte, eu tenho 2 centímetros. Então, qual é a distância real entre Belo Horizonte e São Paulo?
Então, para isso, você vai usar a regra de 3 simples. É claro que nesse exemplo está fácil, né? Apenas você multiplicar 320 vezes 2, você vai ter a distância real entre São Paulo e Belo Horizonte, que é 320 vezes 2, 32 vezes 2 dá 64, 640 quilômetros real. Mas se for uma conta mais difícil, você vai usar a regra de 3, onde 1 centímetro, né, é igual 320, 2 centímetros é igual x. Então você vai multiplicar 320 cruzado, né? 1x, 320, 2 por 320. Então 1x é x é igual 320 vezes 2, x é igual 640. Ok, pessoal? Então é mais uma aula para o concurso do IBGE. Se vocês não assistiram as 2 últimas aulas, por favor, assista, né? E não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquele like. Até a próxima aula.